Professor Ed Mileto aqui com vocês e mais um encontro aí para tratar matemática, né? Matemática para todos. Nós vamos abordar hoje a terceira aula de números complexos, né? Hoje a gente vai abordar potências de números complexos, as famosas potências de I. Nos últimos encontros nós vimos a definição, o surgimento de números complexos e as operações elementares, as de soma, subtração, né, multiplicação e divisão de números complexos. Então, dando seguimento hoje ao nosso encontro, vamos falar das potências de I. Ok? Então, potências de I, pessoal, quando a gente trabalha com a unidade complexa, né, o I, né, vai aparecer de várias maneiras possíveis, né? Uma delas pode aparecer, né, um I elevado a uma potência. Na última aula a gente já trabalhou com algumas expressõezinhas na multiplicação, no produto de números complexos, né, que tinha ali o I ao quadrado, e a gente estava usando o I ao quadrado como menos 1 e não tinha visto, né, de onde é que saiu aquela ideia ali. Então hoje a gente vai generalizar essa ideia, vai ver melhor o que é o I ao quadrado e vamos fechar legal mais uma ideia para o nosso encontro aí, tá? Então vamos ver aqui, a gente viu na aula passada que I é igual a raiz quadrada de menos 1, né? O I, a unidade imaginária, surgiu para trabalhar com raízes quadradas de números negativos, né? Como, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, a raiz quadrada de menos 16, que a gente viu no nosso último vídeo, né? Que dava a raiz quadrada de menos 4 dá 2 e a unidade imaginária é 2i, né? A gente vai ver melhor então quando tiver potências maiores do que 2, como por exemplo potência de i elevado na 343, vai ser um exercício que a gente vai ver hoje, né? E vamos ver como é que resolve suavezinho, tranquilinho aí, tá? Então ali, ó, i então é igual a raiz quadrada de menos 1, i ao quadrado, a gente tem aquele cálculo ali, né? A gente chega que i ao quadrado é menos 1, devido àquele cálculo ali, tá? Não vou dar muita ênfase ali como a gente chega nos resultados das potências de i aqui, tá? Dessas baixinhas aqui, pra gente trabalhar potências altas. Mas aí a gente vai ter uma tabelinha que a gente vai construir aqui, vai ficar suave, tranquilinho, para todo mundo entender aí essa ideia das potências de i. Então, ó, i na 3, ó, como eu tenho i ao quadrado e tenho i, né? E na 3, a propriedade de potência, né, nos fala que eu posso ter i ao quadrado vezes i, né, que a gente conserva a base i e somos expoentes. Então eu tenho i na 2 vezes i na 1, é 2 no expoente do primeiro e 1 do outro. Então vai voltar para o i na 3. Né? Por que a gente decompõe dessa maneira? Porque a gente já sabe que i ao quadrado é menos 1, né? E i é i. Então a gente tem aquela afirmação ali, tem aquela igualdade, ó. Menos 1 vezes i, né? Uma multiplicação de números diferentes, de sinais diferentes, isso resulta em quê? Isso resulta em menos, né? Então menos com mais vai dar menos. 1 vezes i vai dar i. Então a gente fecha ali suavezinho, tranquilinho. Ó, o i na 4 é a mesma ideia, ó. Vamos pegar o i na 3 vezes i. Isso é o mesmo que i na 4, pessoal, tá? E o i na 3 a gente já sabe pelo resultado de cima que vale menos i, né? Menos i vezes i, né? I vezes i é i ao quadrado. I vezes i é o quadrado. Aí eu tenho sinais diferentes, isso vai dar menos, né? Sinais diferentes na multiplicação a gente já sabe que é menos. Então vai ser menos i ao quadrado. Só que i ao quadrado a gente já sabe que é menos 1. Então eu vou ter menos 1. E aí eu vou ter ali, ó, 1 positivo. Então i na 4 é igual a 1. Vocês perceberam que a gente aqui já tem esses 4 resultados ali, ó, tá? I, menos 1, menos i e 1. Né? Agora a gente vai ver o i na 5. O i na 5 é a mesma ideia, ó. É o mesmo que i na 4 vezes i, né? Por que o i na 4? Porque o i na 4 é um resultado que a gente já conhece, né? I na 4 vezes i. I na 4 a gente já viu em cima que é 1, ó. Então vai ser 1 vezes i, que vai ser o mesmo que i. Então assim a gente constrói todos os outros, sempre tendo o referencial de cima, o anterior, né, das potências que a gente tem. E aí a gente vai construindo assim, a gente vai chegando a esses resultados aí, ó. I na 6, I na 7, né? E o i na 8 ali, ó. Tá? Então a gente tem esses resultados aí, ó. Repare que eu deixei em vermelho ali, ó, um detalhezinho, tá? E esse detalhe eu vou dar uma ênfase aqui, ó. Repare que tem o i, menos 1, menos i, 1, né? E depois que eu vou ali, ó, i na 1, i na 2, i na 3, i na 4, depois eu vou pro i na 5, ó. Eu vou repetir os mesmos resultados, pessoal. Então aqui, ó, o que eu tenho, ó? Quando eu trabalho em potências de i, a gente tem isso aqui, ó. Se realizarmos cálculos sucessivos, né, poderemos observar que as potências de i vão se repetindo de 4 em 4 unidades da seguinte sequência, né? Vai ser i
menos 1, menos i ou 1, né? Ou seja, qualquer potência de i que tu tiver para fazer um resultado aí, sempre o resultado de qualquer potência de i sempre vai ser esses quatro possíveis aí. 1, menos 1, i ou menos i, tá? E aí a gente consegue generalizar isso daí para resolver qualquer outro exercício de potência de i. Para determinar ali, o valor das potências com expoentes maiores, né? Então, a gente não vai ter uma prova aí que tu vai ter que calcular i elevado na 5, né? I elevado na 5. Não vai ter um número ali elevado, I elevado na 2050, por exemplo. Ok? Como é que a gente resolve essas potências maiores? Ó? A gente vai usar essa ideia aqui. Ó. A gente, para determinar o valor então, de qualquer potência com expoentes maiores de números complexos, né? Basta pegar o expoente e dividir por 4. Né? Porque toda vez que a gente for dividir por 4, qualquer número que tu pensar em dividir por 4, o resultado dessa divisão sempre vai ser 0, se for uma divisão exata. Pode sobrar 1, pode sobrar 2 ou pode sobrar 3. Não vai ter outro possível resultado para divisões por 4, por quê? Porque toda vez que a gente for fazer uma divisão, o resultado do resto sempre tem que ser menor que o nosso divisor. Se o nosso divisor é 4, os possíveis restos de uma divisão por 4 sempre tem que ser menores, estritamente menores que o nosso divisor. No caso, nosso divisor é 4, então quando eu dividir qualquer número por 4, qualquer potência de i por 4, sempre vai ter como resultado, como resto, 0, 1, 2 ou 3, ok? Então a gente pode construir aqui uma tabelinha, pessoal. Então, ó, vou colocar uma tabelinha aqui, que essa tabelinha vai ser a nossa base para a gente trabalhar com as potências de i. Então, eu peguei aqui um número grande, né, e fiz uma divisão por 4 da potência, né? E aí eu vi que o resto deu, por exemplo, uma das possibilidades, né, deu o resto 0. Se deu o resto 0, a minha potência que vai ter, ela vai ser comparável à potência i elevado na 0. E i na 0 vale 1, né? O resto dessa divisão que eu fiz ali pode ter dado 1. Então, se o resto deu 1, eu vou comparar com i na 1. E i na 1 é i, certo? E assim eu também posso ter um resto 2 ou 3. Então, se o resto for 2, eu vou ter i elevado na 2. I elevado na 2 a gente já usou nas aulas passadas, que ele vale menos 1. Ou o resto pode ser 3. Se o resto for 3, então o que eu vou ter? Eu vou ter i elevado na 3, que vai ser menos i. E assim sucessivamente a gente vai trabalhar com as potências de i, pessoal. Tá? Ah, não entendi muito bem, isso aí ficou meio vago e lance esse dividir. Beleza, eu estou sabendo que ficou meio confuso aí. Então vai brilhar legal essa ideia aí quando a gente fizer um exercício aqui, pessoal. Vamos trazer um exemplo aqui e vamos resolver juntos aí, ó. Olha o que eu estou falando aí, pessoal. Estou falando em resolver potências altas de i, ó. Pego o i elevado a 142. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou usar a regrinha que está ali em cima, ó. Para determinar o valor dessa potência, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar i elevado a 42 e vou dividir por 4. Então eu vou ter isso aqui, ó. 142 que é o valor da minha potência, lembrando que a potência é sempre o número que fica em cima do i, certo? Essa é a minha potência. Vou pegar o expoente e vou dividir por 4. E a pergunta que a gente faz aqui, pessoal, quantas vezes o 4 cabe dentro do 14, né? E a resposta é 3. 3 é a primeira parte do nosso quociente, né? Então 3 vezes 4 são 12. Esse resultado eu boto aqui embaixo do 14. E agora eu vou diminuir o 14 do 12. Isso vai me sobrar 2, né, galera? Ó, o resto da divisão ali, ó, 2 é menor que o divisor. Mas como tem aquele outro 2 lá de cima para descer, ó, eu vou descer ele aqui, ó. Eu vou ter 22 divididos por 4, né? E a pergunta é sempre a mesma. Quantas vezes o 4, que é o nosso divisor, cabe dentro daquele resto lá, ó? E a resposta é 5, né? 5 vezes 4 são 20 e eu boto o resultado aqui embaixo. Vou diminuir de novo, ó, 22 tiro 20, me sobra 2, né? Como esse 2 aqui já está em vermelhinho ali, por quê? Ó? Porque esse 2 ele é menor do que o divisor 4, né? Ou seja, se é menor que o divisor 4, a gente para a conta aqui. Porque a conta a gente só está buscando o resto da divisão antes de... pegando sempre a parte inteira do quociente, né? Se eu continuar a conta aqui, dá para continuar, né? Mas se eu continuar a conta aqui, eu vou ter que botar uma vírgula ali ao lado do 35. E eu não quero isso, só quero a parte inteira dessa divisão. Então a gente pega o 2. O que significa esse 2 agora, pessoal? Esse 2 vai ter isso aqui, ó. I elevado na 142 vai ser igual a I elevado na 2. I elevado no resto dessa divisão. E na 2, a gente olhar aqui para a tabelinha, ó. O I na 2 é menos 1. Então, a gente conclui que I elevado a 142 é igual a I na 2, que por sua vez é igual a menos 1. Fechamos o calculeiro, né? Esse é um cálculo que a gente faz, né, sobre esse exercício aí. Tranquilo, sereno, suavezinho, né, galera? Vamos fazer um outro aí, ó.
Só lembrando mais uma vez que aqui ocorre um erro muito comum, tá, galera? Um erro muito comum aqui de pegar o quociente da divisão. Quociente é o 35, a gente não está pegando 35, a gente está pegando o 2. O 2 é o resto da nossa divisão. Então a gente brinca aqui, a gente trabalha ó, com o resto da divisão. Lembra disso aí, beleza? Então vamos seguir a calculeira. Questão 15, nossa lista de exercício aí, né? Qual o valor de I elevado na 343? Lá tá as alternativas, né? Uma questãozinha de vestibular, né? Suavezinha, serena. Se tu tem a informação, vai bombar, vai suavizar, porque todo mundo consegue aprender matemática, né? Qual é o primeiro passo aqui, galera? Vamos fazer o que a gente aprendeu lá em cima. Ó. O primeiro passo, ó, pega a potência, o valor do expoente, joga aqui para baixo e bora dividir por 4. Mesma pergunta de sempre, ó. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 34, né? A gente sabe que é 8, lembrando a tabuada lá, né? Tabuada do 4, né? 8 vezes 4, 32. 32 eu boto aqui de baixo e diminuo 34, 32. Me sobra 2 de novo. Baixo 3, né? Posso baixar o 3, porque o 2 é menor que o 4, então baixo 3. Faço de novo a mesma pergunta. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 23, galera? Né? Cabe 5 vezes. Então, 5 vezes 4 são 20. Joga aqui embaixo o resultado. De 23 tiro 20, o que que me sobra? O que que me sobra? Sobra 3, galera. Então, ó, 3, não tem mais ninguém para descer, né? 3 é menor que o divisor, fechou a calculeira ali. Então, o que a gente pode concluir aqui, pessoal? A gente pode concluir que I elevado na 143 é o mesmo que I elevado na 3. E elevado na 3, se tu olhar a tabelinha lá de cima, é igual a menos I. E aí a gente fecha legal, suave, tranquilo, letra E, bem tranquilinho e já pode até comemorar. Lance aí, suave, tranquilo, todo mundo aprende, galera. Ok? Então aqui vai uma dica, tá, pessoal? Que eu tô sabendo que a regra vocês pegaram bem a ideia, tá? Mas eu tô sabendo que vai apertar vocês quando for fazer uma questão dessa numa prova, muitas vezes pegar um número muito grande, uma potência muito grande ali e ter que dividir isso aí por 4. Isso é o que vai embaçar a calculeira de vocês. Então aqui vai dar uma dica suave, tranquila para usar, legal, sem erro, tá, pessoal? Toda vez que eu tiver uma potência de I, eu quero só o resto da divisão, né, dessa potência, desse expoente por 4. Então, quem me dá o resto de uma divisão por 4, pessoal, é sempre o algarismo das unidades e das dezenas, ou seja, os dois últimos números que compõem aquele número. Que papo é esse, meu? Aqui, ó. A gente quer saber qual é o valor de I elevado a 343, né? Usando a dica que eu dei agora, o que eu vou fazer? Ao invés de pegar o 343, o 3, 4 e o 3, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois últimos números que compõem aquele número. Ou seja, eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou pegar o 3, o 4 e o 3, os dois últimos números. Ó, repara, não é os dois primeiros, é os dois últimos que a gente pega sempre, tá? E vou fazer essa divisão por 4 ali, ó. Vou fazer de novo as mesmas perguntas, ó. Quantas vezes o 4 cabe dentro dele mesmo, né? Cabe uma vez. Uma vezes 4 são 4, tá ali, ó. Ó, 4 menos 4, isso dá 0. Então não precisa botar o 0 ali, só vou baixar o 3 direto. Como o 3 é menor que o divisor, acabou a calculeira. Daqui a gente conclui o quê? A gente conclui que é a mesma coisa, ó. O I que a gente tinha antes, ó, dividindo 343 por 4, deu uma calculeira maior, o resto foi 3. Dividindo 43 por 4, deu uma calculeira mais suave, mais tranquila, e o resto foi o mesmo. Então, toda vez que a gente for fazer resolver uma potência de I, a gente sempre vai pegar os dois últimos números que compõem essa potência, ok? Esse expoente. E aí tem essa regrinha aqui, ó. Sempre dividimos os dois últimos algarismos que compõem o expoente da potência. E aí vai suavizar tranquilinho, sereninho e vai fechar toda a calculeira aí. Potência de I é isso, pessoal. Não tem nada de complexo. Não sei nem por que o nome disso aí é complexo, né? Porque é suave, é tranquilo, como a gente viu nas aulas passadas, ok? E aqui a gente fecha muita coisa já de números complexos em 2, 3 vídeos de aula aí. Fechou tranquilinho. Tem mais detalhes? Claro que tem, né, pessoal? Mas isso aqui é o básico, né, pra gente fechar legal questões aí de várias provas aí, inclusive provas de INEJAs, algumas provas de vestibulares. Pede exatamente esse tipo de questão aí, ó. Quanto que dá uma potência de I lá tal, ok? Então,
esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Espero que tenha ajudado vocês aí. Se você gostou ou aprendeu um pouco mais de matemática, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixa o seu joinha aí, ok? E nos vemos na próxima, pessoal. Valeu, até a próxima aí.